Às vezes a pessoa aqui na parte branca do olho tem uma cor amarelada. Outras pessoas têm uma cor amarronzada. Às vezes tem até pinta na parte branca do olho. Às vezes pode ser que até estoure, né? Uma veia ocular, aconteça um derrame ocular. Isso pode acontecer. Vi. Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal aqui do YouTube. Que bom que você está aí do outro lado. É um prazer enorme estar falando com você. Sempre para mim é um privilégio a tua presença. Então, muito obrigada por você estar aqui no nosso Iridologia e Bem-Estar. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um inimigo. O inimigo das pacientes com mais de 40 anos. O inimigo que ninguém te prepara, ninguém te conta, mas ele tá ali. E aí a gente vai precisar falar dele hoje, se aprofundar, porque quando acontece, quando ele vem, essa mulher com mais de 40 anos fica desequilibrada. Mas vamos a alguns recados que são importantes. O que é importante você saber aqui da plataforma, tá? É assim, a plataforma entende que quando o conteúdo ele é muito, muito importante, ou ele é muito bom, e para ela poder entregar esse conteúdo sozinho ou sozinha, ela vai precisar de que você faça algumas coisas. Que quando você faz, ela entende que ela vai fazer isso. Se você deixa o seu like, se você deixa o seu comentário, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Porque quando você faz isso, a plataforma, que é o YouTube, ele entende que ele vai fazer o trabalho dele sozinho. Então, se você gostar do conteúdo de hoje, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu like, você vai deixar o seu comentário, ou elogiando, ou fazendo uma pergunta, ou dizendo a sua opinião sobre o assunto, também não tem problema. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Porque se inscrever no canal é um jeito de você, do outro lado, receber todas as aulas que eu vou disponibilizando de forma gratuita. Aí você recebe aí do outro lado, sem precisar de que você esqueça ou algo do tipo, entendeu? A própria plataforma já direciona você para isso, tá bom? Então vamos ao tema da nossa aula. Só reforçando, o tema da nossa aula é o inimigo das pacientes de mais de 40 anos que ninguém fala. A gente vai falar disso hoje, tá? Você sabe o que uma mulher de 40 anos passa? Você sabe? O que uma mulher de 40 anos, ou ela fez 40 anos e ela segue a vida dela, 41, 42, 43, no que ela sofre? A gente vai falar disso. Por quê? É importante que você do outro lado entenda que quando essa mulher ela tá com 40 anos, o corpo dela já não é mais o mesmo. Os hormônios não são mais os mesmos. Ela já está muito desequilibrada se ela não se cuidou nos últimos 20 anos. Eu acho que é importante a gente dizer que sempre, tá? Uma mulher com 40 anos, ela sempre pode ter desequilíbrio. Por quê? O resultado de 40 anos é o resultado dos últimos 20 anos dela. E o que ela fez nos últimos 20 anos vai definir o quarentão. Ou 40 a mais. Se essa mulher tá com 42, 43, 44, 45, vai definir isso. Eu não sei se você sabe, mas tem uma estatística de que 4 a cada 10 mulheres vão ter osteoporose com mais de 40 anos. Essa é uma estatística. Por que foi feita essa estatística? Porque essas mulheres, nos últimos 20 anos, não se preveniram da osteoporose. E aí, com 40 a mais, elas podem desenvolver. A mulher com 40 a mais, ela sofre. Ela sofre porque o corpo dela já não é tão jovem e o corpo dela está se preparando para pré-menopausa, ou perimenopausa, ou climatério. Ele tá se preparando para menopausa. Ela tá mais perto da menopausa do que mais perto da antiga situação dela. Então, o corpo dela, o corpo dessa mulher, ele tá se preparando para uma transformação. Ele tá se preparando para deixar
de ser a casa da maternidade. O corpo dessa mulher está se preparando para ela deixar de ser mãe, para ela, por assim dizer, descansar de todo esse processo da maternidade. Por isso que chega a menopausa. Mas quando essa mulher ela tá com 40 a mais, ela sofre. Ela sofre porque ela tem uma mente ótima. A mente dela tá incrível. Mas quando ela olha o que está acontecendo com ela pode ter vários desequilíbrios só pelo que está acontecendo. A pele, cabelo, unhas que não crescem mais, ou unhas quebradiças, o intestino que não funciona. Então, a mulher que tem mais de 40 anos, ela está muito perto do corpo dela, da casa da maternidade, descansar. Por ela estar muito perto dessa menopausa, dessa pausa do sistema dela, ela pode ter vários desequilíbrios. E aí que surge algo que você, como terapeuta, precisa estar ciente de que você tem que fazer. E eu acho que a coisa mais importante que você precisa ter noção é de que você precisa estar preparado para ajudar essa mulher de 40 a mais. Essa mulher de 40 a mais, ela depende, às vezes, da sua instrução, da sua ajuda para ela poder melhorar. Pri, então do que você está falando? Como que eu posso descobrir o maior inimigo da mulher de 40 a mais? A primeira coisa que eu vou te contar é como eu fiz isso, para você poder entender do outro lado. Ao longo dessa jornada, eu pude atender muitas mulheres de mais de 40 anos. E essas mulheres com mais de 40 anos, elas têm um conflito biológico muito grande. O conflito de que a mente, ela tá numa idade incrível, ela tem experiência, ela tem maturidade, ela já tem experiência, vivência, mas o corpo dela chegou numa idade que ele tá se preparando para envelhecer. E se ela não aprender a envelhecer da melhor maneira, isso vai ter grandes consequências para ela mesma. Então, essa mulher você precisa estar preparado para ajudar. O que muitos fazem, tá? Muitos terapeutas, eles começam a aprender sobre hormônios. Eles querem que essas mulheres comecem a fazer reposição hormonal. É o que muitos terapeutas fazem. Já outros focam no emocional. Não, eu quero que essa mulher tenha maturidade emocional, eu vou ajudar essas mulheres. Outros focam na alimentação. Outros focam na desparasitação, na desintoxicação. Mas qual deve ser o foco principal mesmo? Qual que deve ser o foco que quando você atinge esse foco, você consegue ajudar essa mulher com mais de 40 anos? Aí que entra a importância de você ter um bom passo a passo para você poder ajudar essa mulher. Porque se você não tem um bom passo a passo, vai ser muito difícil você conseguir ter o resultado que você precisa e que essa mulher merece. E aí que está o foco desse passo a passo. Esse passo a passo é o grande segredinho para você poder ir lá na raiz do problema dessa mulher. A raiz do problema de uma mulher de 40 anos ou mais tem muito a ver com os últimos 20 anos dela. Eu não sei o que você faria, mas qual seria a melhor maneira de você analisar os últimos 20 anos dessa mulher? Não sei como você faria. Será que você pediria um exame de sangue? Será que você faria um mapeamento? E nesse mapeamento, você com várias perguntas, você conseguiria descobrir o que está acontecendo com essa mulher? Será que você faria isso? Qual seria uma forma de você conseguir descobrir como que ela viveu os últimos 20 anos dela? Para a gente poder saber se essa mulher vai desenvolver osteoporose, para ver se essa mulher vai desenvolver artrite, artrose, se ela vai ter demência. Será que tem uma maneira de a gente descobrir? Será que é só por exame? E se a gente tivesse uma outra maneira de descobrir isso?
É isso que eu vou trazer hoje para você. Eu vou trazer hoje essa opção de você ter uma outra forma, um outro passo a passo, que talvez é o que você não conheça, para você poder ajudar essa mulher com mais de 40 anos. Essa mulher com mais de 40 anos, se ela começou a trabalhar com pelo menos 18, já vai fazer 22 anos que ela trabalha. Se ela começou a ter uma vida, a casar e ter filhos com 18 ou mais, essa mulher provavelmente tem pelo menos um filho. Já é casada. Se ela conseguiu manter o casamento dela, essa mulher casada com mais de 10 anos ou mais e já tem um filho, se ela decidiu ter filho. E se ao longo desse período essa mulher passou pelo divórcio? Como que você descobre a melhor maneira de você ajudar uma mulher? E diversas mulheres, cada uma com a sua história. Vou te mostrar como que a gente pode fazer isso. A melhor maneira que você pode usar, que é a maneira que eu faço e que é a maneira que eu tive vários resultados ao longo desses anos, é você usar a iridologia. E talvez você esteja se perguntando, tá bom, a iridologia, mas do que exatamente eu estou falando? Eu estou falando exatamente disso daqui, ó. Eu estou falando exatamente desse estudo. Quando você pega essa imagem, que aí tem o olho, tem um fiozinho que sai desse olho e ele liga a parte cerebral. Quando você entende isso, que tem o olho, o fiozinho liga a parte cerebral, ligou a parte cerebral, ligou todo o corpo humano dessa mulher, então você tem uma história toda num olho. O olho, ele traz informações únicas sobre como a pessoa reage, como ela é, quais são os órgãos intoxicados, o que está acontecendo com essa mulher, através dessa imagem que eu acabei de te mostrar. Exatamente aqui, quando você olha essa ligação, você consegue entender exatamente aonde está a história dos últimos anos dessa mulher. A história dos últimos anos dessa mulher é contada todinha no olho dela. E esse olho, quando você tira uma foto desse olho, ele tem marcações, ele pode ter manchas, ele pode ter até buraquinhos, se você olhar com muita profundidade. Ele pode ter cores diferentes. Às vezes a pessoa aqui na parte branca do olho tem uma cor amarelada. Outras pessoas têm uma cor amarronzada. Às vezes tem até pinta na parte branca do olho. Às vezes pode ser que até estoure, né? Uma veia ocular, aconteça um derrame ocular. Isso pode acontecer. Mas toda e qualquer marcação dentro do olho da sua paciente com 40 anos ou mais conta a história dela. E essa história, ela precisa ser entendida, compreendida, estudada, avaliada, porque assim você consegue fazer um bom tratamento. Então, olha só, o inimigo dessa mulher de 40 anos ou mais pode ser o próprio corpo dela. Pode ser o fígado, pode ser o intestino, pode ser os rins, pode ser os ossos, pode ser unha, cabelo, pele. O resultado dessa mulher é o resultado dos últimos 20 anos. E a melhor maneira de você saber como que foi os últimos 20 anos dessa mulher é com uma foto de olho. Não existe outra maneira. Porque na foto de olho contém tudo que a gente precisa de alguém. A foto do olho ela é tão profunda que ela é capaz até de mostrar a gestação. O que essa mulher sofreu quando ela nasceu. Porque eu não sei se você sabe, mas os nossos primeiros dias de vida, o nosso primeiro dia de vida é o mais importante.
esse primeiro dia de vida, ele tem a capacidade de decidir como que esse ser humanozinho ele vai reagir a várias possibilidades na vida. Pri, como que eu entendo, então, a minha paciente que tem mais de 40 anos? Você entende a sua paciente com mais de 40 anos aprendendo a iridologia. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Aqui você pode ver, né, claramente aí que você vê uma foto de olho. Nessa foto de olho, eu quero que você entenda junto comigo, tá? Essa mulher dessa foto de olho tem 43 anos. É uma mulher que veio, ela já tinha sido tratada e ela já estava em tratamento, fazendo reposição hormonal. Mas quando a gente olha essa foto de olho, não é de uma reposição hormonal que essa mulher precisa. Por quê? Vou te explicar, tá? Essa mulher tem algumas características únicas dentro dela. A primeira coisa que a gente consegue ver no olho é qual é o órgão que causa, ou qual é o órgão causador de toda essa possível destruição, essa possível desequilíbrio, esse possível mau relacionamento com essa idade de 40 a mais. A gente consegue ver o órgão que causa tudo isso. No caso dessa paciente específico, é o fígado. O fígado dela, se ela não tomar cuidado com o fígado, vai levar ela a desenvolver problemas hormonais, vai levar ela a desenvolver uma menopausa com muita dor de cabeça, com muita vontade de comer doce, uma menopausa com dor, uma menopausa com dores nas articulações, uma menopausa que aumenta o grau do óculos, uma menopausa que vem acompanhado de um monte de manchas na pele. Então, olha só, já com essa foto de olho a gente consegue descobrir isso, que se essa mulher de 40 a mais, ela não cuidar desse órgão, ela vai adoecer. Mas você vai concordar comigo que geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente não é isso que é feito. O que, por exemplo, acontece de forma convencional dentro de uma mulher que quer ser tratada e ela tem mais de 40 anos? Provavelmente dão hormônio para essa mulher, porque se entende que se eu der hormônio, eu ajudo essa mulher a não ter a flacidez, eu ajudo essa mulher a melhorar o equilíbrio dela. Só que não seria mais interessante eu ajudar o corpo dessa mulher a ficar fortalecido, mais saudável, se regenerar em algumas partes que precisam ser regeneradas, e aí eu dar mais saúde para ela, e ela ter um envelhecimento natural, sem todos esses desequilíbrios? Não seria mais interessante fazer isso? Do que eu simplesmente pegar alguns hormônios e eu fazer uma reposição? Por que o corpo dela não daria conta de produzir o que precisava produzir, sendo que ainda é jovem? O que aconteceu com essa mulher de 40 a mais que o corpo envelheceu mais do que a mente? Eu teria, como um terapeuta e uma profissional completa, eu teria que ter essa capacidade de ajudar o corpo dessa mulher a se regenerar ao ponto de produzir esses hormônios. E eu estimular essa produção. Não simplesmente eu repor. Vamos entender um balde? Eu tenho um balde. Ou eu posso usar essa garrafinha de água. Eu quero repor a água que está aqui. Então, a água, suponhamos que a água está aqui. Eu vou encher a água e ela vai repor. Vai chegar uma hora que isso aqui vai diminuindo, concorda? Aí eu vou colocando mais coisas. Até chegar um ponto que eu não ajudo isso daqui a aumentar. Eu tenho que ajudar o que essa mulher já tem a ser estimulado, a aumentar de volume. Eu não posso forçar essa mulher a estacionar a produção disso. Porque se eu faço a reposição hormonal, o que eu tô dizendo para esse corpo? Ó, você não precisa mais produzir, tá? Não precisa, vem de fora. Aí esse corpo pode ficar preguiçoso.
no que tange a produção desses hormônios. Então, o inimigo mais comum dessas mulheres de 40 a mais é o próprio corpo delas. Só que ela não é avaliada no corpo como um todo. Essas mulheres, elas são avaliadas pelo corpo separado, né? Ele pega a parte do corpo, o gastro vê a parte de intestino e tudo mais que vai ajudar na parte gástrica, né? Intestino, estômago e tudo mais. Aí vem o dermatologista, tá com manchas na pele. Aí vem o ginecologista, eu vou ajudar aqui para ver se você não tá no climatério, não tá na menopausa. Você concorda que essa mulher ela não é avaliada como um todo? E se ela não é avaliada como um todo, significa que não é um todo que vai ser ajudado, e sim partes do corpo dessa mulher. Então, você do outro lado, como um terapeuta completo, equilibrado, que ajuda a sua paciente de 40 a mais na raiz do problema, você precisa ter um passo a passo capaz de descobrir a história dela, como o corpo se comunica como um todo, o que esse corpo precisa. Por exemplo, no caso dessa foto que a gente está vendo, a gente vê aí, a gente vê uma mulher com o intestino intoxicado, com um fígado que eu acabei de falar para você que precisa de ajuda e um emocional abalado. A história que essa mulher viveu nos últimos 20 anos abalou ela. Abalou. É uma mulher divorciada, 2 filhos. E aí você aí do outro lado pode deduzir. Será que é o divórcio que causou isso? Será que o relacionamento com o marido causou isso? Calma, o olho conta essa história. Porque a gente não só avalia um olho, a gente avalia os dois. E aí, o que é incrível é que toda essa ligação que tá no olho, ela vai para a parte cerebral. Depois que ela vai para a parte cerebral, ela desce comunicando os órgãos. Então, tudo que tá no olho faz parte do corpo humano, faz parte de todo o corpo humano. As ligações, as terminações nervosas. Cada risquinho que você tá vendo nessa foto de olho tem a ver com essa mulher. Agora imagina, se eu tenho esse quadro, né, de que o fígado dela, ele é o causador de tudo. O intestino não tá funcionando e ela tá abalada emocionalmente, talvez você possa concluir de que ela precise ir para terapia. Não, melhor ir para terapia. Uma terapia emocional. Será que é o melhor mesmo? O melhor sempre vai ser ela ser tratada como um todo. É aí que você encontra a maneira correta de você ajudar uma pessoa, uma mulher de 40 a mais. A mulher de 40 a mais faz 20 anos que o corpo dela está tentando comunicar as coisas que estão acontecendo com ela. E se ela não souber fazer essa leitura, ela vem para você muito doente, sem saber que está doente, porque ainda não virou doença, mas é um desequilíbrio. Você vai concordar comigo que, por exemplo, ficar careca não começa do nada. Ter uma calvície não começa do nada. Começa caindo fio de cabelo, aí essa mulher vai deixando, aí começa ela tentando fazer de tudo pro fio não cair, o fio cai, até ela ficar calva. Aí se ela tem uma calvície, não começou do nada. É assim com qualquer desequilíbrio. Antes era só um fiozinho caindo, agora é uma calvície, virou algo crônico. Antes era só uma dorzinha de cabeça, agora virou 4 dias na cama porque essa mulher não consegue levantar, porque ela já tá no período da menopausa e a menopausa derrubou ela. Antes começou com cansaço, agora não, agora é uma indisposição, é uma irritação. Antes começou com uma falta de libido, agora eu nem tenho mais isso. Eu não tenho mais nem vontade, não era só falta. Antes era só falta, era de vez em quando. Agora, nem quero mais. Eu não quero mais nada, eu nem tenho vontade de viver. Uma coisa não tratada da maneira correta vira uma coisa gigante. Eu quero muito que você entenda. Uma chuvinha, ela pode virar uma tempestade.
Então, como que você pode ser um terapeuta preparado, um terapeuta que vai atender a necessidade da sua paciente de 40 mais? É usando uma foto de olho. Use a foto de olho para você poder descobrir quais são os órgãos que estão comunicando que não estão bem. Quais são os órgãos que, se você não cuidar agora, quando ela tiver 50 a mais, 60 a mais, ela vai adoecer desses órgãos e ela pode até morrer por causa desses órgãos. Então, você, como terapeuta, tem uma responsabilidade de ajudar as mulheres de 40 a mais a descobrir a raiz do problema delas, que está no corpo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso corpo ele foi preparado para poder ajudar no emocional. O nosso corpo ele foi preparado para poder ajudar a lidar com as emoções desequilibradas. Eu não sei se você sabe disso, mas o corpo de qualquer pessoa foi preparado para isso. Se ele foi preparado para isso, por que essa mulher, quando chega com 40 a mais, ela não dá mais conta disso? Por que essa mulher, quando chega com 40 a mais, ela já tá com depressão, ansiedade crônica, síndrome do pânico? Porque nos últimos 20 anos, faltou recurso para poder aguentar. Faltou recurso. E se falta recurso, falta nutrição celular. As células desse corpo, a forma como esse corpo se desenvolveu nos últimos 20 anos, se desenvolveu num lugar para ser adoecido. Então, como eu evito isso? A melhor maneira é entender desse passo a passo. Existe um passo a passo que quando você pega exatamente essa foto de olho, você consegue saber qual é o órgão que ele está mais intoxicado, o que está acontecendo com ele. No caso dessa mulher é fígado. Agora, é todas as mulheres assim? Não. As pessoas não são colicopia. Aí você quer usar um protocolo de hormônio ou você quer usar um protocolo de desparasitação com todas as pessoas. Não vai funcionar. Porque você sabe qual é o órgão que precisa de ajuda? Você sabe mesmo? Qual é o órgão que essa história está contando? No caso dessa mulher, é o fígado. Agora, se você usar uma avaliação iridológica convencional, você vai olhar a foto desse olho e você não vai saber do que eu tô falando. Você vai olhar a foto desse olho e você vai dizer assim, tá estranho. Não é fígado, ela tá mentindo. Não, não tô. É porque se você usa o básico que todo mundo usa, você não vai conseguir descobrir isso. Por isso que eu falo a importância de ter um passo a passo. O passo a passo ele é essencial para você poder ajudar essa mulher de 40 a mais. Então, o grande inimigo que está por detrás dessa mulher de 40 a mais é o corpo dela. É a história que ela carrega. Se essa mulher, por 20 anos, todos os dias, acordou e tomou café da manhã, café preto, ela vai ter uma reação. Se essa mulher, por 20 anos, acordou e por 20 anos tomou chá de tal erva, ela vai ter uma reação. Se essa mulher, por 20 anos, almoçou e o almoço dela foi arroz com feijão e carne, ela vai ter uma reação. E será que você vai precisar saber de tudo isso para você poder ajudar de fato uma mulher de 40 a mais? Não. O olho conta essa história. Nesse olho, a gente consegue ver particularidades dessa pessoa de uma forma incrível. Essa mulher, em específico, ela sofreu divórcio, que eu falei para vocês. Mas o principal problema dela não foi o marido, o ex-marido. E também não foi a relação com o pai, talvez alguns associam. E sim foi a relação dela com a mãe. A relação dela com a mãe dela foi tão complicada para ela ao ponto dela decidir que ela ia contra tudo que a mãe faz. Então, vou dar um exemplo. Essa mulher decidiu que ela ia ter apenas um filho. E ela também decidiu que esse homem que era casado com ela não poderia ficar sábado e domingo fora de casa. Ela decidiu isso. Por quê? Porque ela viu lá a mãe dela tendo diversos filhos,
E ela associou que a mãe permitiu que o pai trabalhasse sábado e domingo. Foi essa associação que ela fez. Mas eu não sei se você sabe, né? Quando uma família tem mais de 2, 3 filhos, talvez vai exigir um pouco mais, né, desse marido. Mas é o que ela associou. E aí ela tinha um conflito muito grande emocional com essa mãe. Tudo que essa mãe fala, tudo que essa mãe faz, ela quer agir de modo contrário. Mas será que tem como? Não tem como. Por quê? Porque na nossa genética a gente é 50% mãe e 50% pai, né? Para poder sobreviver ali o espermatozoide, ele teve muita, mas muita força. Então vem essa parte da genética para nós. Então dentro do ser humano, você vai ter metade pai e metade mãe sempre. Metade do seu rosto pode ser mãe, metade do seu rosto pode ser pai, ou o seu rosto inteiro pode ser pai, mas alguma característica do comportamento vai ser mãe. Pri, como que você descobriu tudo isso? No caso dessa mulher de 40 mais. Eu descobri olhando a foto do olho dela. Eu não precisei perguntar. Tem assuntos muito delicados, sabe? Que a gente não precisa perguntar para o paciente. A gente pode olhar e ver a história dele. E se aí um dia ele quiser tocar no assunto, a gente vai ajudar. Mas isso não vai fazer com que a gente não tenha história. A gente tem a história que a gente pode se aprofundar, ajudar, orientar. É na raiz do problema. Em específico, essa paciente, fígado intoxicado, intestino e o emocional, super abalado. Esse emocional cobrou um preço. Por quê? Ela se divorciou e esse divórcio causou dores, né? Porque causa luto, ela passou pelo luto. E em quem que ela descontou? Nela mesma. Por que ela descontou nela mesma? Porque ela é uma mulher. E quem foi a primeira mulher da vida dela? A mãe. Olha só, ela fez toda essa associação ao ponto dela se punir, ao ponto dela sofrer. Eu tô contando um resuminho para você poder entender o porquê que o emocional foi abalado, porquê que o fígado estava intoxicado e afetou o intestino. É só para você poder entender que no olho a gente tem a visão como um todo. Então eu quero muito aí do outro lado que você possa aprender esse passo a passo. A iridologia, ela é a avaliação mais poderosa que existe para você poder saber os últimos 20 anos de uma mulher de 40 a mais. E para você poder descobrir o corpo dela como um todo. E até descobrir se tem desequilíbrio hormonal. Antes mesmo de exames de sangue precisarem ser avaliados ou de precisar ser feito. Porque eu não sei se você sabe, para um hormônio ele tá desequilibrado no exame de sangue, significa que ele já estava dando sinais muito antes. Ele deu sinal de que ele tá, de fato, não produzindo ou tá com baixo. Tá com baixo daquilo, baixo daquela referência. Mas significa de que ele já tá oscilando no vai e vem há muito tempo dentro do corpo dessa pessoa. E a melhor maneira de você poder ajudar é com uma foto de olho. Então, use a avaliação da iridologia nessas mulheres de 40 a mais, para você poder descobrir se elas precisam de vitaminas, de minerais, se elas precisam de ajuda de algum órgão e até para prevenir osteoporose, artrite, artrose, demência. Tem mulheres começando com falta de memória já com 40 anos. Será que a gente vai esperar mais 20 para essa mulher fazer 60? Aí fazer um exame neurológico para poder... Ah, olha, tem demência. Ah, não faça isso. Ajude a sua paciente de 40 a mais com a iridologia. Descubra os órgãos causadores desses desequilíbrios. Isso você vai conseguir ajudar essa mulher. E essa mulher vai conseguir descobrir o que ela tem que fazer para melhorar, como ela tem que fazer e como ela pode decidir viver os próximos 20 anos de uma forma que ela precisa viver. Lembrando de coisas importantes também, que você do outro lado precisa ser um terapeuta completo, um terapeuta capaz de descobrir a raiz, identificar a raiz do tratamento ideal, identificar a raiz daquele órgão que está em desequilíbrio. Qual é aquele órgão? E eu não sei se você sabe, mas o próprio órgão ele pede coisas para ele poder ficar bem. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá?
Se o fígado ele tem nódulo, é porque faltou X coisa. Se o fígado ele teve uma gordura no fígado, é porque ele teve contato e ele precisa de X coisa. Cada coisa que acontece dentro do corpo da sua paciente de 40 a mais mostra como é que tem que se resolver. Então aprenda isso. E é isso que eu faço aqui sempre. Eu sempre faço isso aqui no YouTube. Eu sempre disponibilizo uma aula para que você do outro lado entenda o que está acontecendo com o seu paciente, como que você pode identificar na raiz do problema, tratar na raiz do problema e prevenir na raiz do problema só com uma foto de olho. Exatamente como eu fiz aqui nessa aula. E se você gostou dessa aula, então você já sabe o que você tem que fazer. Você vai deixar o seu likezinho e conta nos comentários para mim o que você acha que acontece com uma mulher de 40 a mais. E como você ajuda ela. Eu quero saber sua opinião sobre. Às vezes você ajuda de uma maneira diferente da minha. Coloca aqui para eu poder ver como você faz e a gente compartilha desse conhecimento. E tem mais uma coisa. Se você gostou, deixa o seu like, que é o que eu te falei. Deixa um comentário com a sua dúvida e sua opinião. Tem mais. Se você quer aulas como essa, você já se inscreve no canal, porque toda semana eu disponibilizo uma aula exatamente como essa, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por você ter ficado até o final. Eu espero que isso tenha te ajudado aí do outro lado a identificar e tratar e prevenir a raiz de qualquer doença física e emocional só com a foto do olho. E a gente se vê numa próxima. Beijinho, tchau!